Boa tarde. Vou avisar no WhatsApp, tá? Do grupo de estudos que está iniciando. Aí o pessoal, se não puder, se comunica com a Magali, como sempre, né? Oi, Silvinha, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, e você, como é que tá, Silvia? Como é que está a convalescência? A meta é, ó, dorama. Oi, Magali, tudo bem? Então, pessoal, vou ir começando. Aí o pessoal daqui a pouquinho está chegando, né? Este vídeo encerra mais ou menos um ciclo, não sei se exatamente com tudo que eu gostaria, pelo menos não foi, né? Mas que certamente. Então, a Silvia, ninguém de nós aguenta a convalescência, Silvia, isso é verdade. E dizem que somos pacienciosas, hein? Imagina. Então, assim, eu pretendo encerrar esse ciclo porque teve um dia que eu fiquei doente, então era para ter terminado esse ciclo das conversas sobre a culpa e vergonha, era para ter sido finalizado no final do mês, né, para tirar umas fériasinhas e começar em agosto com alguma coisa em foco, assim, meio que focando de outra forma. Mas aí eu tive doente uma semana, não pude fazer. Então, nesse eu vou fazer meio que um resumo e a gente faz um pouquinho de recesso e começa em agosto, né? O que é que vocês acham? Porque todo mundo vai tirar férias e a gente também quer, né? E aí eu vou ver se eu consigo remodelar as coisas que eu pretendia, que de usar um programa novo e uns detalhezinhos assim que vão me facilitar. E tipo assim, eu vou falando com vocês e vai aparecendo o texto, a imagem, né? Já vai aparecendo imediatamente enquanto eu vou falando, que é uma coisa que eu estou tentando colocar, mas é mais complicado. Na verdade, nem é tão complicado. Na verdade, eu não consegui tempo para ficar disponível para esse aprendizado. E o aprendizado está ali me esperando e eu estou labutando em outras áreas. Tá? Então, aí, quando chegar agosto, vou estar já com o novo sistema. Férias é bom, né, Silvia? É muito bom. E vocês sabem assim que eu sou louca para fazer algumas leituras que não faz parte das terapias, assim, curiosidades minhas e tudo mais. Então, nesses períodos de férias, eu
devoro esses livrinhos assim, né? Mas, em geral, eles sempre trazem mais alguma coisa, renova o meu olhar sobre aquilo que eu já olho com um olhar, às vezes, meio cansado, né? De ver, oi, velhinha, tudo bem? Então, assim, eu queria falar um pouquinho sobre a ansiedade que a gente carrega, né? Aí. E a ansiedade, ela nos atrapalha bastante. Então, assim, vamos ver os motivos da ansiedade. Os motivos da ansiedade, em geral, surgem com aquilo que nós desconhecemos, aquilo que a gente não está habituado. Aquilo que eu não estou acostumado, em geral, é a causa da minha ansiedade, né? E claro que tem outros parâmetros, assim, que aí o pessoal diz assim, mas é o controle que deixa a gente ansioso, que deixa a gente assim. É o controle, sim, mas, por exemplo, uma pessoa controladora, ela controla aquilo que ela conhece, aquilo que ela desconhece, ela não pode controlar. Então, se aparecem coisas que ela desconhece, ela vai levar um susto, ela vai ficar mais ansiosa que o costume, ela vai reagir em vez de agir, né? Então, tem essas coisinhas que a gente vai ter que ter uma consideração aí. Então, assim, a gente odeia mudança. No geral, os seres humanos não gostam de mudança. Por quê? Porque eles vão ter que parar para observar. Apesar de ser uma capacidade extremamente útil para o desenvolvimento humano, observar não é o top da escolha de cada um de nós, né? Então, o que a gente acaba fazendo? A gente acha que isso atrapalha. Cada vez que vem uma coisa nova, atrapalha a minha vida. Por quê? Porque eu não posso seguir que nem um robozinho indo em direção, tá? Então, isso me atrapalha. Mas a gente está percebendo que tudo vai mudar, ou tudo está mudando, tá? Inclusive nós. Um dia após outro, há mudança em nós. Então, se há essa mudança, né? Se existe essa mudança, então eu vou ter que colocar na roda da vida, da minha vida, essa notícia um pouquinho atrasada que chegou agora, sabe? Que existe mudança na face da Terra. Eu próprio mudo todos os dias, as minhas células mudam todos os dias. Então, mudança é mudança, mudança existe. E mudança acontece. Então, se mudança acontece, né? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que, de preferência, aceitá-la. Mas eu posso ser aquelas pessoas que dizem, não, aqui não, aqui não, não, mudança aqui não. Eu posso tentar isso. Algumas de nós tentam, né? Mas pode ser que a gente não consiga bons resultados. Pode ser que judia da nossa saúde, do nosso corpo, da nossa mente. Pode ser que aconteçam coisas assim. E pode ser que não, pode ser que a gente fique lá muito bem, obrigado, né? Resistindo, porque eu sou forte, eu aguento, né? Mas vamos pensar assim, que a gente resolveu dar uma chance para a vida neste momento. E essa chance tem a ver com o quê? Tem a ver com... Tá, eu vou considerar que mudanças existem, tá? Por quê? Porque assim, eu ando tão ansiosa que eu fui no médico, o médico me receitou 30 ml daqueles remedinhos carregados, tarja preta. E eu tenho que tomar 3 comprimidos por dia ainda, né? Nem é um comprimido por dia, é 3, tá? Então, tipo assim, eu vou ter que lidar com essa ansiedade porque eu preferia não tomar remédio, sabe? A gente sabe que às vezes a gente precisa tomar remédio, né? Então, assim, a gente toma o remédio e ao mesmo tempo tenta elaborar métodos de lidar com a ansiedade. Aí é uma coisa boa, tá? Se obedece ao médico e se faz tratamento, né, de desenvolvimento das minhas condições,
digerir melhor a ansiedade. Quais seriam um desses tratamentos? Seria contar com o aleatório, contar com o que é diferente, contar com a mudança, né? Então, se a mudança vem, eu nem pedi, mas o caminhão chegou ali, sabe? E eu vou ter que embarcar minhas coisinhas todas naquele caminhão de mudança. Então, vamos assim, dizer assim, como que eu posso fazer para ter menos ansiedade, tá? Com cada mudança que vem. As tradições podem nos auxiliar? Podem. Talvez. Talvez sim, talvez não. Mas em alguns casos dá para ter o auxílio das tradições. Então a gente tem várias tradições. Uma que eu divulgo muito é a cosmologia. Por quê? Porque a cosmologia é uma teoria que veio de gente muito simples, tá? A cosmologia ela veio lá do meio de índios bolivianos, tá? Lá onde não tinha contato da tribo com ninguém. E eles tinham essa sabedoria. Então, um mestre que a gente chama um mestre prata trouxe para nós esse conhecimento e distribuiu aqui na América Latina toda. Ele viveu no Brasil durante muito tempo, antes de desencarnar, e trouxe para nós essa historinha muito boa. E ela nos dá um entendimento para quem não é da área de psicologia, entender sobre personalidades, tá? Então, como é que uma personalidade funciona ajustada? E como é que ela funciona desajustada? Então, assim, um simples reloginho, né? Que a gente pode observar se a gente está funcionando bem, se a gente está funcionando mal. Podia pegar aquele pequeno texto com 12 pedacinhos, né? E, oi, Doeli, tudo bem? Pegar aquele texto com 12 pedacinhos e diariamente achar um tempinho de qualidade, não pode ser um tempinho que eu já estou batendo, né? Tipo assim, eu e meu travesseiro estamos querendo ter uma conversa justa, né? Então, assim, pegar e observar exatamente o que está acontecendo comigo neste aspecto, no outro aspecto, no outro aspecto. São 12 itenzinhos que eu faço um check-in. Tá. Putz, hoje eu estava mais assim, hoje eu estava mais assado. Simples para ajudar a personalidade a se ajustar. Então, assim, não, mas eu tenho uma terapeuta para fazer isso para mim uma vez por semana. Tá bom, tá. E quem sabe, e os outros dias, aí fica tudo assim, a Deus dará, sabe? Será que com a prática não ia funcionar isso muito mais rápido, né? Não ia ser muito mais rápido você avaliar, então, em vez de você cometer um erro na segunda, arrastar ele até a sexta, né? Tipo assim, putz, hoje me perdi aqui, sabe? É um autoajuste. Esse é o que eu mais divulgo, tá? Mas existem outros. Então, aqui, eu acho que vai muito de simpatia também, né? Eu posso ter simpatia por uma coisa e não ter simpatia por outra, né? Então, assim, o que eu vejo assim? A gente tem uma personalidade que o pessoal chama de máscaras, a gente já estudou isso no ano passado. Então, a minha personalidade é uma espécie de máscara, mas como ela, em geral, ela luta com ela mesma dentro de mim, né? Certos aspectos meus tomam decisões que outros aspectos não concordam. A minha cabeça e o meu coração não andam juntos, né? Sem contar o resto de mim. Então, o que acontece? A cosmologia ajudaria eu a ir regulando cada vez mais essa condição. Para quê? Para que eu consiga, de fato, aprumar a personalidade, porque quando a personalidade está aprumada, o que ela faz? Ela aceita as sugestões da individualidade. E a individualidade é o chefe desta aqui, cuja carteira de identidade, né, está escrito Zuleika. A individualidade deveria estar no comando, mas para isso é preciso ajeitar as 12 energias de personalidade que eu tenho, né, para que elas se aprumem e olhem numa mesma direção, e essa direção é para cima, tá?
é para cima ou para dentro, né? Como a gente diz assim, o para cima, no caso, é o para dentro, aqui dentro de nós, tá? Mas a gente vem mostrando também para vocês outras possibilidades, tá? Vocês lembram da roda da vida que eu mostrei para vocês? Vamos botar assim, tá? A roda da vida tinha aquelas perguntas, aquelas coisinhas bonitinhas, tá? E tinha esta aparência aqui, né? A gente botou para se autoavaliar. Então, tá bem mais nítida aquela que eu botei, né? Tá na nossa corrida aí. Então, ele pede assim, criatividade, hobbies e diversão, plenitude, felicidade, espiritualidade, saúde e disposição, desenvolvimento intelectual, equilíbrio emocional, realização, propósito, recursos financeiros, contribuição social, família, desenvolvimento amoroso e vida social, tá? São aspectos da vida da gente que a roda da vida, essa Marina Servini, né? Essa moça aqui, ó, desenvolveu esse livrinho tão bonitinho, cheio de perguntas. Dá para fazer uma coisa pessoal, assim, uma primeira vez para se ver e depois para ir vendo. Então a gente vai botando assim, ó, de 1 a 10. De 1 a 10, né? Hoje, nessa área, eu estou mais assim, estou mais assada. Ela reparte em 4 áreas a vida: a qualidade de vida, a vida pessoal, a vida profissional e os relacionamentos. Então, assim, é um outro jeito de se observar. Uma outra questão que eu também dividi para vocês é sobre a Cabala, tá? Eu gosto muito deste autor, Newton Bonder, tá? Até citei esse livro para vocês, O Segredo Judaico da Resolução de Problemas. Esse livro aqui, ele diz assim, que nem tudo é aparente, e a gente amaria que fosse, né? Então, assim, se nem tudo é aparente, então como é que eu vou resolver os problemas que estão ocultos? Com observação, autoobservação, tá? Então, ele tem coisinhas muito delicadas, né? O que é aparente, o que parece aparente, o que é oculto, o que parece oculto, né? E a mistura dessas duas condições, assim, né? Que a gente precisa olhar. O ato de pensar não pode estar comprometido com o imediatismo do próximo passo. Então, o ato de pensar não pode estar comprometido com o imediatismo do próximo passo. Então, às vezes, a gente está olhando, a gente até fez alguns negócios assim, ó. Os fins justificam os meios? Né? Será que sim? Né? Então, aqui tem uma discussão muitíssimo boa sobre se os fins justificam os meios. Né? Eu citei para vocês, e vou dizer assim, eu gosto muito da Cabala, tá? Então, assim, eu vou mostrar para vocês algumas coisas que a Cabala insiste, e eu acho que é muito consistente a insistência deles, tá? Então, este aqui, ó, a gente tem esses 7 meios de se auto-observar, eu disponibilizo para vocês, caso queiram, tá? Quem estiver interessado. Um trabalhinho muito interessante, assim, ó. Ele pega os vícios, né? E chama atenção o que são as virtudes correspondentes a esses vícios. E enche a gente de questõezinhas para a gente se auto-observar. Então, glória, transformação, peregrinação, orientação, grandiosidade, acalento, conciliação, missão, comedimento, né? Atenção, confiança divina, provação, doação, elevação. E aí ele vai botando do outro lado alguma coisa assim como vanglória, né? Que é o oposto da glória. Omissão,
que é o oposto da missão. Menosprezo, que é o oposto da atenção, né? E aí vai indo. Derrotismo, que é o oposto da confiança divina. Embuste, que é o oposto da aprovação, resistir à aprovação, né? Tudo bem, Magali, sabe? Esse exercício aqui eu acho muito bonitinho. Se vocês forem ver, lá mais para baixo está a postagem desses 2 quadros, né? Aqui que são das virtudes e as não virtudes, tá? E esta parte aqui eu juntei com os 49 dias, aqueles que a gente faz, são 7 semanas de autoobservação em certas áreas. Observar a bondade, observar a disciplina, observar várias coisas assim, né? Então, esses quadrinhos aqui acompanham. Tem um outro jeito de autoobservação, que é a caminhada do louco, que vem do tarô. Eu não sei se vocês já viram, eu vou botar o textinho aqui. A caminhada do louco. O louco é jogado no mundo, ou seja, nasce, né? E aí, qual vai ser os passos dele neste mundo? Então, então o próprio tarô, que parece uma coisa que o pessoal explora tanto, e às vezes explora de um jeito tão feio, né? Ele é uma tentativa de salvar da queima de arquivos, como o pessoal fazia assim, sempre que eles não conseguiam vencer. As pessoas não são boas perdedoras, sabe? Gostaria que fossem, né? Mas são muito competitivas para serem boas perdedoras, porque às vezes a gente perde porque desta vez perdeu, né? Então, assim, já que perdeu, por que não olha o olhar do outro, né? Então, a gente sabe que o Ocidente tem tradição em queimar tanto as pessoas sábias quanto as sabedorias escritas. Então, se algo se salvou para nós, a gente tem que dar graças a Deus que os judeus eram pessoas que memorizavam tudo, né? Aqueles que não foram mortos, que sobrou, né? Então, assim, na Cabala, o pessoal que vai vendo isso, que eu não sei muito bem das origens de tudo, eu estou estudando essas coisas, né? Então, quem faz a árvore da vida, aqui, quem faz a árvore da vida, em geral, tem esta parte baixa, assim, ó, que tem a ver com o tarô, tá? A caminhada do louco, onde ele começa e quais são o que ele vai ter que aprender enquanto ele caminha. Agora vocês imaginam, gente, ele diz assim, gente, nossa, não tem script. Sim, tem script. Tem no tarô, tem no budismo, tem na cabala, sabe? Tem lá nos índios que estão lá perdidos no mato, eles têm a caminhada de crescimento. Então, a cosmologia diz, quando tu nasce, tu vem do escuro, total escuro, sabe? E tu chega aqui com os hábitos do escuro, então tu só quer sugar para ti, tu quer mamar, tu quer tudo para ti, tu quer tudo para ti, tu quer tudo para ti, quando tu nasce. E depois, aí, tu começa a entender que tu e a mãe não são a mesma coisa, e que ela não é uma resposta para as tuas necessidades, ela é uma pessoa. Então, aí tu começa a dar carinho, dar sorrisos, dar o que tu puder em troca daquilo que tu recebe. Então, assim, na cosmologia também tem uma caminhada. Agora, quando o pessoal insiste em não perceber que existe uma caminhada, que tu nasce para seguir uma jornada, na literatura a gente tem muitos livros também que falam dessas coisas, né? Eu cito bastante um livro que diz A Jornada do Herói, tá? Então, o Herói de Mil Faces, na verdade, é o nome do livro, né? A gente vai citando, vai falando o que há, né? O que tem. Aqui, ó, tá esse acompanhamento do tarô,
né? Com 50 mil detalhes, gente. Tu pode ver os teus humores, teu nascimento, as tuas tendências, está tudo ali. E aí tem vários detalhes acompanhando isso assim, sabe? Como é que tu funciona quando tu está nessa fase com os teus relacionamentos, assim, didaticamente. Se a gente tiver um pouco de sinceridade consigo mesma, sabe? E a gente já tem, graças a Deus, o pessoal do grupo está sendo muito sincero consigo mesmo, sabe? Já percebe assim, ó, putz, eu passei por essa fase, eu me lembro que eu era assim, tá? Então, tem várias coisas que a gente vai vendo, putz, você podia ter sabido isso antes. Eu sinto muito, sinto muito. Quando você nasceu, o pessoal estava queimando todo o conhecimento porque disseram que ia reiniciar o mundo do jeito certo, sabe? Mas quem tomou essa decisão não tinha discernimento suficiente para tomar essa decisão, né? Mas que existe, existe. É isso aí que está à nossa disposição. Então, assim, como é que a gente vai alargar a nossa mente, né? Como é que eu vou alargar o meu cérebro? Por quê? Porque a gente funciona meio como um cachorrinho correndo atrás do rabo. A gente funciona em volta, tá? Então, assim, eu vou arrodeando, vou rodeando, vou rodeando. É isso que eu faço, tá? Então, quando eu boto mais uma informação nesta roda da vida que eu faço, tá? Então, vocês vão ver assim, horóscopo tem uma roda. A roda da vida tem uma... Não, tudo mais ou menos é roda, tá? Então, assim, se existe uma roda e eu vou funcionando 365 dias nesta roda da vida, se eu inserir algo mais nessa roda da vida, será que eu vou funcionar em volta assim, de novo? Sim, vai. Mas só que numa espiral superior, tá? O que é uma espiral superior? Uma oitava acima, que nem música, tá bom? Então, quando eu insiro um conhecimento, tá? Nessa roda, vai dar uma confusão para juntar esse conhecimento para entrar ali, sabe? Então, assim, mas aquilo vai ficar me incomodando, que nem pedra no sapato. Eu posso tirar fora, eu posso fazer daquilo uma pérola, né? Quem sabe? Então, quando eu vou funcionando dessa maneira, é possível que aquele... O pessoal diz assim, a mente, quando se alarga, nunca mais ela voltará a ser pequena, tá? Então, o que eu vou acomodando aquele conhecimento dentro de tudo aquilo que eu já conhecia, de tudo aquilo que eu já sabia, né? Então, se eu vou agregando esse conhecimento a tudo aquilo que eu já sabia, é possível que eu já tenha dado uma largadinha. A minha ansiedade vai acontecer o quê? No primeiro momento, se eu for muito controladora, né? Eu vou dizer, mas aquilo foi, que ódio, eu não queria aquilo dentro da minha cabeça, eu queria aquilo fora de mim, sabe? Queria que não estivesse ali. Mas, no entanto, está. E se está, né? O que eu posso fazer a respeito? Se eu não consigo mais tirar, visto que depois que se alargou, não vai voltar mais a ser do tamanho que era. Como é que eu posso fazer para ir em frente e aceitar? Então, tá, vou ter que andar considerando que aquilo está junto comigo, tá? Então, assim, a gente está pensando assim, quanto mais eu tenho conhecimento, menos eu vou ser surpreendida pela vida. Quanto mais eu tenho habilidade em lidar com problemas, problemas vamos botar entre aspas, tá? Quanto mais eu lidar com coisas que diferenciadas, diferentes, que eu não estou acostumada a tomar conta, né? Mais aprendizado eu tenho. Então, eu vou ter que deixar um pouquinho o ranço de lado, talvez, porque a mudança é tão drástica, ou eu passei tantos anos sem inserir
tudo que estava vindo de novo na minha existência, que agora eu vou ter que pegar para valer, né? Vocês lembram os celulares? Os celulares, assim, a gente tinha telefone fixo, e aí tinha celular, que imitava o telefone fixo, né? E eles esperaram só um pouquinho e tacaram o smartphone, né? Quantas de nós resistiu ao smartphone? Séculos resistindo, 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 até que, por algum motivo especial, a gente acertou com um filho, uma nora, com não sei quem, às vezes com um neto, tá? Veio o neto e fez aquela transformação para nós, e a gente começou a aceitar de poder lidar com o tal do smartphone. Hoje em dia, a gente está lidando com o smartphone e Deus livre perdê-lo, né? Se a gente perde ele, nossa Senhora, parece que a gente está fora do ar. Então, são algumas coisinhas que vão nos ajudando, uns empurrõezinhos de anjo que a gente recebe, né? Para seguir em frente. Então, assim, aceitar o desconhecido nos traz mais domínio, tá? Mas esse desconhecido vem com um aprendizado. Se a gente tem mais domínio, então a gente também tem menos ansiedade, né? Aquilo que a gente conhece já não é tão assustador, né? Então, a gente nessa semana ficou mais ou menos vendo assim, ó, por exemplo, das coisas que eu já falei aqui no grupo, muitas coisas são conhecidas de vocês. Então, naquilo que a gente se conhece, se reconhece, a gente diz, mas você já sei, tá, né? Mas muitas coisas que eu falo aqui, elas são, talvez, para algumas, um assunto novo. E às vezes passa batido. Então, por que a autoobservação? A autoobservação nos leva a fazer coisas, a perceber coisas que a gente naturalmente não observa, naturalmente a gente não vê, sabe? Passa batido porque a gente não reconhece. Uma vez eu estava conversando com umas amigas e falando que eu peguei um livro, né? E eu fiquei chocada de que aquele livro, porque eu vou lendo e eu vou marcando, né? Eu cometo esse pecado, me desculpem aquelas que odeiam que façam isso nos livros. Eu vou marcando tudo que eu acho interessante no livro. Tá, bom, passou um tempo, eu achei aquele livro tão surpreendente, né? Malucamente surpreendente. Passado algum tempo, eu fui reler o livro porque eu precisava inseri-lo numa matéria, numa coisa que eu estava fazendo, né? Oi, Celinha, tudo bem? E aí, quando eu fui ver, eu fiquei chocada, sabe? Que eu não marquei nada de importante, só marquei baboseira, que praticamente já era minha conhecida. E eu disse assim, nossa, eu não tinha capacidade de absorver esta novidade. Eu li aquilo e não conseguia reconhecer. A Magali também me citou isso. Como é que eu não vi? Mas a gente falou sobre isso num dos grupos e tudo mais. Ela disse, olha, nossa Senhora, sabe, essa coisa da percepção é uma coisa muito louca, e a gente viu isso, né? Mas, tipo assim, a gente passa por aquilo ali, mas não reflete exatamente a nossa alma, ou então o nosso cérebro rejeita porque está tão diferente daquilo que eu sabia, né? Então a gente vem pegando, né? Aí, então, o novo pode passar batido porque procuramos similitudes, né? Então, e esse novo não está tão similar àquilo que me parece que seria um bom apanhado. Então, vocês lembram que eu falei de gerente minuto? Registrar uma coisa boa, gastar um minuto do dia com alguma pessoa que a gente tem alguma dificuldade, né? Passar perto dela e descobrir o que ela faz bem, no que ela é boa. Um minuto por dia. Observar a pessoa por um único minuto, procurando só acertos, só acertos. Então, isso
É o mesmo método para reconhecer uma novidade, tá? Então, assim, eu vou começar a observar as pessoas, a observar as questões que passam pela minha vida para descobrir o que tem de novo ali. O que tem de novo? Então, dá para usar mesmo o método do gerente minuto, né? Tem uma outra questão que a gente faz muito assim, que vocês vão ver que eu estou aos pouquinhos convidando vocês a conectar com a novidade e olhar para ela beneficamente, com um olhar bondoso, né? Aqueles olhares que a gente dedica aos nossos prediletos da vida, né? Daquelas pessoas que a gente tem mais predileção, que a gente tem mais sintonia, que a gente tem mais afeto. Vocês já viram a diferença que é o olhar que a gente tem para alguma pessoa que a gente ama, né? E o olhar que a gente tem para uma pessoa que a gente não ama. E não quer dizer que a gente desama, tá? Mas então, assim, esse olharzinho para as coisas novas que chegam, sabe? Ou para as coisas positivas que existem numa pessoa, por mais que a gente discorde dela. Vai chegar um ponto que você vai empatar, sabe? Tem pessoas que eu tinha tanto estresse com elas, e eu, hoje em dia, posso enumerar várias questões que eu admiro nessa pessoa e que neutralizam toda aquela minha exasperação no lado negativo dela. Então, assim, eu sou incapaz hoje em dia de olhar só um lado da pessoa, né? Mas é uma prática, gente. É uma prática. Mas o que tem de bom é que a descoberta nos deixa tão entusiasmada, assim, não é possível, como é que eu nunca tinha visto isso, sabe? Então, assim, a gente começa, eu digo que é ter o olhar de Deus, né? O olhar de Deus é um olhar muito bondoso. Ele tanto vê o que a gente faz de errado, quanto aquilo que a gente faz de benéfico, sabe? Então, fica muito mais fácil amar do que odiar. Odiar começa a ficar bem complicado, sabe? A gente pode ficar raivosa por um dia, dois, daqui a pouco a gente começa a lembrar tudo que a pessoa tem de legal, aí a gente fica desarmada. Mas vamos virar todos pacifistas. Chegaremos lá, né? Então, aí eu posso dizer, gente, tá? Agora parem, por favor. Porque assim, eu estou ansiosa por um motivo muito grave, tá? Essa é a minha ansiedade. Então, assim, me desculpe, sabe? Eu estou com problemas, tá? Pode ser de saúde, pode ser financeiro, pode ser, sei lá, qualquer coisa muito grave, tá? Existem muitas coisas muito graves mesmo e que exigem de mim decisões. Então, assim, eu estou focada nesse problema, porque eu preciso resolver. Então, a gente falou aqui, não, isso quem trouxe para o grupo, essa informação, foi a Fabíola Prates Osório, né? Que ela estava fazendo um curso de neurociência e ela disse assim, estou treinando para enxergar quando as pessoas estão com foco na solução ou com foco no problema, tá? Pode conversar comigo um pouco? E eu disse, posso, vamos lá, vou gostar, sabe? E aí, então, naquilo que eu ia conversando com a Fabiola, ela ia mostrando para mim assim, ó, onde é que eu estava botando meu foco. Olha aqui tu está botando foco no problema, aqui tu está botando foco no problema, aqui tu está botando foco na solução. E aos pouquinhos ela foi me fazendo entender que, tipo assim, ó, existe uma questão para ser resolvida? Existe. Ela é importante, ela é séria? Sim, mas não é com aflição que eu vou resolvê-la. Então, eu tenho que botar foco na solução. Mas tipo assim, como é que eu vou focar na solução se o problema está ali? Não, o problema está ali. Existem possíveis soluções. Lembra que a gente já falou isso no grupo? Possíveis soluções. Então, em geral, eu peço para o pessoal escrever, e as pessoas, tá, eu tenho uma boa memória. Não é questão de boa memória,
sabe? É a mesma coisa que falar em voz alta. Às vezes, quando eu estou só pensando na minha cabeça as coisas, eu não acho a solução. Quando eu vou contar para uma outra pessoa, me ocorre a solução. A pessoa não precisou abrir a boca. Então, se eu falei em voz alta, olha o que acontece, né? E a mesma coisa é escrever. Nem sempre a gente vai poder falar em voz alta. Mas quando você escreve qual o problema, né? E quais as possíveis soluções, as possíveis soluções começam estão aqui na frente dos teus olhos, tá? Daqui a pouco, não, mas elas não são boas soluções. Preciso de mais. Então, o que eu estou focando? Mais soluções, mais soluções. Então, a mente não cria, a gente não diz que a mente cria. Então, a mente cria. Então, a mente vem trazendo coisas, tá? Então, o foco na solução, essa semana, a Magali dividiu comigo uma percepção dela, né? Que ela está revendo o Eneagrama, e ela percebeu que quando falam de percepção, eles falam de cultivar. Olha só, cultivar. Uma outra coisa que a gente está fazendo é como é que a gente vai conviver com os adolescentes, né, gente? Tipo assim, eu estou fazendo isso, eu estou com 65 anos. Um adolescente tem, digamos, de 12, eu vou considerar assim, de 12 até 20, tá? Ou de 12 até 18, 19, por aí, tá bom? Então, assim, o que eles se interessam? Então, eu já tenho uma comunicação muito boa com os meninos, com os rapazes, né? Mas com as meninas estava me faltando. Então, nesse ano passado para cá, eu comecei a fazer um link. Como é que a gente vai conversar com as meninas? A gente precisa se aproximar das meninas, tá? Ah, mas elas não se interessam por mim. Não, sou eu que estou interessada por elas. Eu que quero chegar mais perto delas, quero saber do que elas gostam, do que elas vibram, né? Então, a gente foi cair nos doramas. E no começo foi um sofrimento, juro para vocês que mas aos pouquinhos eu fui vendo o que interessava a elas, como é que elas ficavam, o que era interessante para elas, assim, e eu fui me apaixonando por toda aquela ideia, porque a gente revive a adolescência da gente através dessas conversas, desses interesses que gira em torno da vida das meninas, né? Então, assim, os tal dos doramas. E como são orientais, os tais de doramas, eles são uma visão de como é que eles podem alimentar os adolescentes, né? Como é que os adolescentes podem... A Célia caiu, voltou, aí a Magali disse cultivar no dicionário Aurélio, né? A gente estava tentando ver essa palavra cultivar, né? Então, assim, nesses doramas eles tentam, para quem ainda não assistiu, tá? Por exemplo, Tom e Jerry se batem, se matam, só aparece caras engraçadas e a gente morre de dar risada, tá? Qualquer outro desenho animado que exista aqui no Ocidente, o pessoal bota bomba, explode bomba, tudo mais, e é só gargalhadas, tá? Se tu vai para o Oriente, não. Se uma pessoa pisou numa bomba, explode a perna dela, e ela vai ficar sem perna, sabe? Se alguém jogou uma flecha nela, ou deu um tiro nela, ela vai sangrar e vai ficar sangrando até que alguém acuda. Não existe isso. E eu ficava muito chocada. Isso não é para criança. Não, não, claro que é para criança, sabe? É por isso que hoje em dia os nossos adolescentes acham que dar um tiro em alguém é só uma competição. Lá não. Tu vai ter que ver a pessoa morrer, tu vai ver o estrago que tu fez, tu vai ver que aquilo acontece, então a gente deve evitar, né? Então, outra coisa que se vê ali, ó, por exemplo, quase sempre aqui no Ocidente, quando tem um desenho, esse desenho diz o quê? Que o mal sempre apanha, o mal sempre morre,
o mal sempre se dá mal. Não. Lá no Oriente não é assim. Lá a gente vê que as pessoas que são boas, que as pessoas que são diferentes, elas sofrem muito. Elas são abortadas do grupo, elas são maltratadas, elas são esquisitas, né? Então, assim, ninguém pensa que aquela pessoa é má, aquela pessoa é boa, e ela está apanhando por quê? Então, assim, porque as pessoas não querem mudanças, muitas vezes não querem mudanças, tá? Ou por outro motivo qualquer. Querem andar com os mais bonitinhos, querem andar com os mais folgadinhos, eles querem ter um sucesso, pular etapas, terem sucesso mais rápido, né? Então, as pessoas vão se aliando, se juntando, se arrumando, digamos assim, para passar mais rápido e chegar, né? Como se os fins justificassem os meios. Mas o aprendizado está no processo, né? A gente já falou aqui isso, acho que foi na vez passada. O aprendizado está no processo. Então, se você não passar pelo processo, você não vai aprender. Você vai chegar lá fazendo de conta que sabe, mas você não sabe, né? Não sabe na prática. Quando chegar a hora do vamos ver, não vai dar, não vai funcionar, né? Então, assim, nesses doramas os orientais, acontece que eles ensinam a pessoa a cultivar certos dons. Então, assim, eu quero ser bondosa, eu vou cultivar a bondade. Eu quero ser paciente, eu vou cultivar a paciência, né? Que lindo que é isso, né? É mais ou menos uma coisa, um exercício de percepção, de autoobservação. Agora eu não consegui, tá? Mas daqui a pouco eu consigo, né? E então, no Enneagrama, a Magali achou a palavra cultivar. Enquanto ela estava estudando a área que ela estava precisando ali, né? Ela achou a palavra cultivar dentro do Enneagrama. Eu disse, cara, sabe? E aí, essa palavra cultivar que ela achou na área da percepção, tá? Então, quando vocês forem procurar percepção lá no livro do Enneagrama, vocês vão ver que fala sobre cultivar, né? E eu adoro trabalho em grupo, né? Eu já fui eloquente o suficiente para dizer que eu adoro trabalho em grupo, porque eu acho que assim, ó, à medida que um descobre uma coisa, compartilha, outro descobre outra coisa, compartilha, sabe? Mas eu fico apaixonada por isso, sabe? Porque a gente rende muito mais, sabe? Então, se existem atalhos, gente, os atalhos são de juntar várias mentes para funcionar do mesmo jeito. A Magali disse assim, no dicionário Aurélia, preparar e cuidar a terra para que produza. 2, aplicar-se ao desenvolvimento de. 3, dedicar-se a. 4, desenvolver-se, aperfeiçoar-se. Que lindo, né? Muito legal, muito legal. Então, a gente está juntando várias, né? Essa semana a Verinha também está estudando sobre alteridade, né? Como lidar na convivência, né? Nessa convivência mais estreita, né? Que a gente perde a noção de tipo assim, ó, se eu tenho as coisas em família são muito quentes, né? São quentes, ferventes, assim. Então, assim, as pessoas no geral, nós no geral não percebemos que conviver em família é uma rica de uma oportunidade para o autodesenvolvimento. Porque imagina assim, tudo que pede uma vida em família. Uma vida em família exige muito de nós, assim. Isso se a gente gostar de harmonia, né? Porque vocês sabem que não é todo mundo que é chegar numa harmonia, porque
Eu me lembro de pessoas dizer que não quer ir para o céu de jeito nenhum, porque, putz, lá aquilo é uma monotonia, né? Então, e eu sempre procurando um espacinho para que tudo fique em ordem, para eu parar, para eu prestar atenção numa coisa que eu nunca tinha prestado atenção e que aí tu precisa de todo o teu cérebro para conseguir prestar atenção. Então, assim, eu sou conhecida por me perder na hora, né? Tipo assim, eu entro para dentro de um livro, me esqueço de sair, sabe? Eu entro para dentro de um estudo, me esqueço de sair. Então, assim, quando eu inventaram micro-ondas, eu estava muito feliz, porque nunca mais eu ia queimar as chaleiras, as panelas. Em algum momento, assim, não sei se vocês são assim, talvez seja só eu que seja. Mas, tipo assim, ó, quando a gente quando a gente tem paz, né, harmonia, sobra tempo de qualidade para tu te dedicar para alguma coisa que tu realmente queira te dedicar. Mas não é todo mundo que gosta, né? Tem gente que gosta mais de um furdúncio do que de ter paz, assim. Também a questão do saber ouvir, né, gente? Saber ouvir para mim, é uma etapa, eu acho que uma etapa da minha vida linda, porque como eu adoro ouvir histórias, sabe? História dos outros, saber histórias, porque muitas histórias são diferentes, há gírias diferentes. Então, aprimorar o ouvido para escutar o outro, escutar como ele diz, né? Porque, assim, por exemplo, quando eu banco a sabichona, eu só me dou mal, sabe? Já sei do que tu está falando. Putz, aí eu perco a meada, perco o fio da história, perco o amigo, perco a companhia e perco o contador de histórias, né? Então, saber ouvir, assim, do ponto de vista daquela pessoa, por mais que me pareça que é muito... Ah, já estou sabendo do que a pessoa vai falar. Eu acho que não, sabe? Se a gente der oportunidade para aquela criatura falar, porque assim, às vezes eu fico ouvindo e eu fico dizendo, foi isso, não, foi aquilo, não. A pessoa, não, deixa eu contar, sabe? Muitas vezes eu já cometi esse engano, e aí eu perco a história tal como é, porque aí eu contamino também a história do outro, quando eu faço assim, né? Foi isso, foi aquilo, foi aquele outro, né? É como se eu não tivesse muita paciência e estou atalhando a história que a pessoa quer contar. Então, o bom ouvido, sabe, ele dá uma justa medida muito legal para a nossa percepção, né? Então, eu escuto coisas até extremistas, né? De extremos, assim, extrema direita, extrema esquerda, sabe? E, e eu ouço o que eles dizem. Muitas vezes eu não consigo contestar os extremistas, de verdade, não consigo, tá? Mas para mim, eu tenho as minhas posições, digamos assim, mas não é por causa disso que eu não vou tentar entender o que o outro está tentando me dizer, né? Porque a gente fecha muito os ouvidos, principalmente quando a gente percebe que o pessoal está muito extremista, muito assim, a gente fecha os ouvidos. E às vezes precisaria um olhar bondoso, aquele olhar que eu falei lá no começo, né? Um olhar, um olhar generoso, para que a gente enxergue o que a criaturinha está querendo dizer, já que ela não está conseguindo usar as palavras, né? Então, é um ato de bondade, é um ato... Não, eu acho que é um ato de convivência, né? Dos 10 mais, assim, para a gente praticar. E aí, gente, tô só eu falando aqui. Ninguém botou mais comentários? Tá, então falar um pouquinho ali da questão da convivência, né? Da alteridade, que é uma palavra que eu conheço ela há pouco
tempo, eu não conheço ela há muito tempo, assim. Vamos considerar assim, pouco tempo, muito tempo para mim, assim, tipo uns 15 anos. Essa é uma palavra novinha para mim, assim, sabe? E até onde isso vai, e até onde isso não vai, né? Então, a Verinha compartilhou com nós um vídeo da Monja Coen. Ela é budista, taoísta, eu gosto muito dessas. Vocês já viram que tem de tudo aqui no grupo, né? Gente que gosta um bocado de tudo. Mas eu adoro, porque tem visões diferenciadas, né? Que traz para nós, assim. Então, assim, ó, na questão da Monja Coen, ela diz o seguinte, assim, ó, que foi um assunto que eu debati muito essa semana, sabe? Foi um assunto que, sim, com várias pessoas. A questão da conivência, tá? Até quando eu sou uma pessoa que está ajudando e até quando eu sou uma pessoa que estou sendo conivente com alguma coisa. E a Monja Coen, nos vídeos que a Verinha compartilhou com nós, ela fala seriamente sobre isso, né? Então, tem horas que já não é mais para mim aquela situação. Eu não tenho mais que lidar com aquela situação. Então, por que eu estou me empurrando, vestindo aquela casaca que está muito apertadinha, sabe? E talvez a minha própria competência não sirva para aquilo que eu estou me propondo. Então, eu tenho que deixar, me afastar e reconhecer que não é eu que vou lidar com aquela situação. Talvez seja outra pessoa, né? Então, bateu forte essa semana. Digamos que se essa semana tivesse um nome, né? A palavra seria conivência. O que eu estou sendo conivente e por quê, né? Porque, em geral, tem um medinho nessa história, tá? Então, vamos de novo. O nosso assunto é culpa e vergonha. E eu me culpo e me envergonho baseada em quê? Naquilo que eu provavelmente tenha medo de dizer que desconheço, né? E isso acaba me criando ansiedade. Mas pode ser por muitos outros motivos. Eu tenho culpa e vergonha, e pode ser exatamente porque eu tenha uma daquelas 21 questões da culpa. Né? Voltamos para o começo. Tá? Esse é um livrinho precioso. Acho que ele vale a pena, ele tem muitas soluções, ele tem muitas dicas para a gente, mas ele não é um livro que eu possa ler ele e resolver tudo isso aqui em um mês. Tá? Vocês foram vendo que à medida que eu ia trazendo alguma coisa, surgia uma pendenga. E aí a gente corria para essa pendenga para resolvê-las, sabe? Então, assim, sempre vai aparecer mais alguma coisa. Não perca a paciência, sabe? Vamos voltar para essa uma coisa e vamos conversar sobre ela. Vamos saber o que é que ela tem, né? O que é que eu consegui aprender carregando uma das 21 expressões da culpa e da vergonha doentia, tá? E o que eu resolvi que vou me desacostumar de fazer, né? É um livrinho genial. Então, assim, logo que ele apareceu, surgiu a sombra. Lembra? Logo que ele apareceu, surgiu a sombra. E aí a gente foi lidar com a sombra. Como é que surgia a sombra? E aí, o que era a sombra? O espaço aquele que existe entre aquilo que eu sou e aquilo que eu projeto para os outros que eu sou. Ali fica um vácuo. Então, voltamos para a autoobservação. Então, hoje eu estou fazendo
a dança do cachorro. Mas sempre que eu acrescento mais um pouquinho de conhecimento, o que que acontece? Eu vou para uma oitava superior. Então, será que eu caí? Será que não tem mais ninguém me assistindo? Uma questão, pessoal. Alguma pergunta? Então, em agosto, a gente volta no dia 1º. Tá bem? Então, agosto a gente volta no dia 1º. E aí, vamos dar uma olhadinha no que a gente quer fazer. Aí, esqueci de dizer para vocês, olha só. Ikigai. Para cá. Ó. Achei bem baratinho, estava na Livraria Cultura, por R$ 11. Um estava por 11, outro estava por 17, tá? Que é outro modo de se auto-observar também. Lembram a figurinha aqui, ó? Cheio de exercícios, esse aqui cheio de sugestões, sabe? Vamos ver. A ciência. Os fatores cotidianos que contribuem para um longo caminho longo e prazeroso. Nossa vida está cada vez mais longa, né? É cheio de esqueminhas para nos ajudar. Não sei se aparece bem, mas eu vou botar algumas coisas a mais. Achei que o Ikigai também é um jeito bem bom da gente se auto-observar, tá? Esse aqui, ó, esse outro. Do Keimoji. E vocês viram que todos esses métodos mexem com os nossos sensores, né? Com as nossas sensações. E promovem ou premiam o positivo, boas sensações, né? Que é o que está faltando, né? A gente podia se contagiar de boas sensações, de ser umas pessoas bem mais entusiastas. Eu acho que foi a Silvia que colocou uma imagenzinha que depois eu acho que se puder pode botar no grupo também, né? De nós bem faceiros e bem enfeitadas, com o nosso lado pavão misterioso super em alta, né? Nos encontrando, fazendo encontros físicos, né? Então tá bom, gente. Eu vou encerrando o vídeo, tá? Muito obrigada. Muito obrigada pela companhia. E boas férias. Voltamos em agosto, tá bom? Até mais.